Meus irmãos, bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje é manhã de segunda-feira, dia 12 de julho de 2021, e eu passo por aqui para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com a sua vida. E antes de mais nada, gostaria de pedir para que você que ainda não se inscreveu no canal, que você se inscreva no canal, não esqueça aí também de ativar o sininho das notificações, deixe também o seu like, o seu joinha no vídeo. E caso você sinta, caso você queira, ajude a compartilhar esse vídeo, ajude a divulgar esse canal para poder me dar essa força e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que necessitam ouvir a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês abundantemente em Cristo Jesus. A palavra que Deus colocou no meu coração se encontra nesta manhã na segunda epístola de Pedro, capítulo de número 3, verso de número 9. Segunda Epístola de Pedro, capítulo de número 3, verso de número 9. Estava pedindo uma orientação para o Espírito Santo e ele me falou sobre o tempo de Deus. E aqui diz assim a palavra de Deus: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor pela sua santa e poderosa palavra. Ao passo que o evangelho no primeiro século ia sendo divulgado e que o tempo ia passando, muitos começaram a querer colocar em pauta a palavra de Deus. Muitos no primeiro século, muitos descrentes, começaram agora de alguma maneira murmurar e dizer: ué, esse Jesus não volta? Esse Jesus que vocês anunciam que está voltando, não voltou ainda, por quê? Ou seja, os apóstolos, os discípulos, os cristãos começaram a propagar a palavra de Deus e nisso os meses foram passando, anos foram passando, dias foram passando e Jesus ele não voltava. E aí muitos descrentes então começaram ali querer dizer que a palavra de Deus ali não iria se cumprir, que Jesus não tinha voltado, que Jesus não ia voltar, e começaram de alguma maneira ali a querer jogar por terra a palavra de Deus. Então Pedro aqui ele sente a necessidade de poder advertir os cristãos daquela época em relação a tudo isso que estava acontecendo ali, né, no meio dos cristãos que estavam ali espalhados pelo mundo afora. Então Pedro ele escreve e diz o porquê Jesus ainda não havia voltado. Porque Deus ele estava sendo longânimo para com todo o pessoal daquele tempo. Para com toda aquela geração daquela época, Deus estava sendo longânimo, não querendo que nenhum deles viesse a perecer, mas que todos eles pudessem chegar ao arrependimento. Não é diferente nos dias de hoje. Jesus já poderia ter voltado, porém ele está sendo longânimo, esperando que o maior número de pessoas possam se salvar, possam entender o plano de salvação que ele tem na vida de cada um. E uma vez compreendendo esse plano de salvação, que a humanidade então possa entender que deve entregar suas vidas nas mãos de Jesus, para que então a sua entrada no reino dos céus possa ser certa. Que não há outro caminho, diz a Bíblia, que nos conduz até o céu. Mas o único caminho que nos leva até lá e garante a nossa entrada nas mansões celestiais é Jesus. O próprio Evangelho de João, capítulo 14, verso de número 6 diz: Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, se não for por mim. Ou seja, a Bíblia hoje diz que Deus ele não tem nenhum prazer também na morte do ímpio. Ezequiel, capítulo de número 33, diz isso. A palavra de Deus em Tito, capítulo de número 2, verso 11, diz que a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. Ou seja, a todos. Deus ele não quer que essas pessoas que estão morrendo sem Cristo hoje morram sem Cristo. Não, ele não quer. Ele não quer que esse mundo aí que está rolando, as pessoas que estão vivendo suas vidas cotidianas, sem ter Deus à frente de suas vidas, Deus não quer que seja dessa maneira. Deus quer que cada uma delas entenda que a vida delas não faz sentido se não for por meio de Jesus. Se elas não viver uma vida por meio de Jesus, entendendo o propósito que Jesus tem na vida de cada uma delas. Ou seja, Deus quer que todos se salvem. E por isso que ele não voltou ainda. Já pensou se eu tenho 11 anos de cristão? Já pensou se há 12 anos atrás Jesus tivesse voltado?
hoje eu estaria fora do reino eterno, já teria perecido, já estava condenado à morte eterna. Imagina. E assim também, imagina na sua vida, você que tem 15 anos de cristão, ou 20 anos, se Jesus houvesse voltado há 30 anos atrás, você possivelmente também estaria fora do reino eterno. Entende? Então olha só, o amor de Deus, a longanimidade. E por conta desse amor, essa vontade que nenhum se perca, Deus ele tolera os pecados aí da humanidade todos os dias. Deus se indigna por conta deles. Mas ainda assim ele tolera. Ele tem sido paciente, querendo que a maioria das pessoas se salve e que não pereça. Porque ele pagou um alto preço pela nossa redenção, que foi dar o seu filho, Jesus, para morrer na cruz do Calvário, para que hoje eu e você pudéssemos ter vida diante da sua santa e poderosa presença. Mas Deus estava falando comigo sobre o tempo de Deus, sobre o tempo de Deus na sua e na minha vida. Ou seja, Deus tem um tempo determinado para poder cumprir na sua vida cada promessa que Ele te fez. Deus também já tem um tempo determinado para poder executar o milagre que você tanto necessita nesse exato momento. E enquanto as coisas não acontecem, entendendo Deus que ainda não é a hora de manifestar o favor dele na sua vida e na minha vida, temos que então permanecer firmes diante da presença de Deus. Temos que ser pacientes e saber aguardar, saber esperar o tempo de Deus, para que nós não venhamos a se precipitar, para que não venhamos a tomar decisões erradas, para que não venhamos a sair do propósito que Deus estabeleceu na sua e na minha vida. 1 Samuel, capítulo de número 13, vai dizer que Saul, ele tinha um combinado com Samuel, de esperar 7 dias, Samuel vinha até o encontro a ele. E naqueles dias, Saul estava batalhando com o seu exército contra os filisteus. E passou 7 dias exatos e Samuel não apareceu. E Saul, então, precipitadamente, foi ali oferecer sacrifício no lugar do profeta Samuel. Era Samuel que estava ali incumbido de poder ali como sacerdote e profeta que ele era, oferecer um sacrifício ali pela nação. Mas Saul foi e tomou neste lugar, tomou nesse momento uma atitude errada, e ele foi oferecer esse sacrifício, que no caso era para Samuel oferecer, com medo, ou seja, passou 7 dias, Samuel não apareceu, o exército de Israel ficou agitado, mas Saul era o rei, ele que deveria ter pulso firme, e nesse momento ele se deixou levar pela agitação do exército, pela preocupação demasiada do exército, do seu exército, e ele foi então e tomou uma atitude inesperada, ali, precipitada, foi oferecer o sacrifício. Quando ele terminou de oferecer, Samuel chegou e falou para Saul o que havia acontecido ali. Ele falou que, vendo que Samuel ainda não havia chegado, então ele achou por bem oferecer o sacrifício, porque o povo estava em agitação. E aí Samuel vai e reprova ele, fala: por conta dessa atitude hoje, Deus, se você esperasse, Samuel falou para ele, se você esperasse eu chegar para oferecer o sacrifício e não se precipitasse, hoje Deus confirmaria o seu reino. Hoje o seu reino seria confirmado e você permaneceria no trono. Porém agora você acabou se prejudicando porque você não foi fiel aos mandamentos do Senhor, você não observou os preceitos do Senhor, e por isso agora esse trono vai ser removido da sua mão. Ou seja, porque Saul agiu precipitadamente, agiu fora do tempo de Deus, agiu de uma maneira equivocada, não soube esperar. Olha só, Davi, a gente sabe ver no capítulo de número 16, ele sendo ungido rei de Israel. No lugar de Saul, ele iria, na verdade, assumir o trono após a morte de Saul. E Davi, ele já foi um homem que soube esperar o tempo de Deus para poder subir ao trono. Entre a promessa que Deus fez, entre a unção e o trono, Davi demorou 13 anos, esperou 13 anos para ele poder chegar na posição de rei, numa posição que Deus estava preparando para que ele pudesse chegar. Davi esperou o tempo. E a palavra de Deus vai dizer em 1 Samuel, capítulo de número 24, verso 1 ao 7 ali, vai dizer que certa feita, na perseguição de Saul contra Davi,
Davi então está dentro de uma caverna juntamente com homens que estavam ali do seu lado. E Saul estava com o exército do lado de fora. E por um momento Saul, a Bíblia vai relatar que Saul ele entra naquela caverna para poder se aliviar, para poder ali tirar uma água do joelho, né? E a palavra de Deus diz que Davi está logo embaixo. E Saul entra justamente onde está Davi com seus homens ali do lado. E aí a palavra de Deus diz que Davi ainda vai ali e corta a orla das vestes de Saul. E naquele momento, Davi se sente mal ainda por ter feito aquilo. Os homens, os guerreiros que estavam ali com Davi, falou: olha só, Deus entregou ele nas tuas mãos, é a hora. Deus trouxe o teu perseguidor nas tuas mãos, é a hora da gente acabar com ele. Mas Davi não quis fazer isso, ou seja, Davi não quis ajudar, dar aquela forcinha para Deus. Davi soube esperar o momento certo em que o trono viria para sua mão. Por quê? Porque havia uma promessa de Deus. Então, se Deus prometeu, Deus é fiel para cumprir. Se Deus prometeu, é Deus que vai fazer com que as coisas aconteçam. Não precisa da tua ajuda e nem precisa da minha ajuda. Então, Davi, ele entendia isso. Então, ele viu, nas duas ocasiões que ele teve a oportunidade de acabar com a vida de Saul, ele preferiu poupar. Ou seja, Davi ficou no centro da vontade de Deus. Ele não agiu precipitadamente. Ele soube esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus não é o nosso tempo, mas precisamos esperar. Para que as coisas possam dar certo na sua vida, nós temos que esperar o tempo de Deus para que cada promessa que Deus fez nas nossas vidas venha se cumprir. Nós temos que esperar o tempo de Deus para que ele possa agir de uma maneira favorável em cada oração que você tem feito a Deus. Ou seja, você está pedindo, orando por um milagre, pela cura de uma enfermidade, medita na palavra de Deus, creia no seu milagre e saiba esperar o tempo de Deus, o processo de Deus. E com toda certeza você vai receber a sua cura, o teu familiar vai receber a cura. Ou seja, se você precisa de um milagre na tua vida financeira, saiba esperar o tempo de Deus agir. Tem milagres que Deus opera já. Tem coisas que Deus resolve hoje para você. Mas tem outras coisas que não. Então, para essas coisas que não, saiba, não é que Deus não quer fazer. Não é que Deus não quer reverter. Não é que Deus não quer mudar o teu cativeiro. Ele quer sim. Não só quer como ele vai mudar. Mas saiba esperar o tempo de Deus. Não tome decisão precipitadas. Não haja por impulso. Entende? Saiba esperar o tempo de Deus para que você possa viver o que Deus tem para que você viva e para que as coisas possam dar certo na sua vida. Amém? Não haja precipitadamente. Deixa Deus ser Deus na tua vida. Ele sabe o que está fazendo. Deus já está no amanhã. Ele sabe como fazer, como movimentar. Ele tem tudo sob o controle. Apenas creia no seu milagre. Creia que aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. Creia que ele rege a sua vida, que está cuidando de tudo, preparando tudo, aplanando os caminhos seus, creia que Deus ele traz o que está longe para perto. Creia que ele está trabalhando ao seu favor e saiba esperar. Saiba esperar o tempo de Deus na sua vida para que você não venha sair da posição. Para que você, uma vez saindo da posição, não se prejudique amanhã ou depois. Porque é isso que acontece. Muitas vezes, quando se precipitamos nas nossas atitudes, tomamos decisões fora da vontade de Deus, a tendência é a gente se prejudicar. E Deus não quer que isso aconteça. Saiba, Deus ele não está demorando em agir ao teu favor. Ele tem um momento certo, estabelecido por ele, para poder entrar na tua vida e mudar a tua história, cumprir promessas e o nome dele ser glorificado. Amém? Fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero orar pela sua vida nesta manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é em nome do seu amado e poderoso Filho, o Senhor Jesus, que eu me coloco diante da tua santa e poderosa presença nesta manhã, Senhor, e venho interceder pelo teu filho e pela tua filha que aqui está. Pai amado, Pai querido, muito obrigado pela tua palavra, por dizer que o Senhor é o dono do tempo,
que o Senhor está no controle de tudo e que o Senhor já tem um tempo determinado para poder agir ao nosso favor. Pai amado, Pai querido e santo, eu oro e peço que o Senhor abençoe cada uma dessas vidas que aqui está. Eu peço que o Senhor abençoe cada uma dessas famílias aqui representadas. Pai, esta semana que se inicia, que seja uma semana de milagres, que seja uma semana de respostas, que seja uma semana de bênçãos na vida do teu filho e da tua filha que aqui está. Que seja uma semana, meu Pai, de notícias boas. Que seja uma semana que nós possamos ter testemunhos para contar, Pai. Que seja uma semana que nós possamos ver as portas se abrindo, os milagres acontecendo e o teu nome sendo glorificado nas nossas vidas, nas nossas famílias aqui representadas, no nosso ministério, Pai. Em tudo aquilo que engloba as nossas vidas para a glória e para a honra do teu santo nome. Pai, eu oro e peço, venha suprir. Pai, eu oro e peço, Senhor, entra com a providência que o teu filho precisa. Entra com a providência que a tua filha precisa. Venha suprir cada uma das suas necessidades, Pai. Em o nome do Senhor Jesus, seja elas quais forem, Senhor, supra suas necessidades, Pai. É o pedido que eu lhe faço. Tira a angústia do coração, o aperto do peito, Pai. Tira a tristeza, o desânimo, Pai, neste momento. Tire, meu Pai, o desespero, a ansiedade em excesso. E leva esses corações nesta hora paz, leva alegria, leva conforto, consolo, leva refrigério, leva força, Pai, espiritual a essas vidas. Pai, leva vigor, Senhor, a esses corações, a essas vidas, para que cada um de nós possamos, meu Pai, esperar as coisas acontecerem dentro do seu tempo, Pai, nas nossas vidas, meu Deus, para a glória e para a honra do teu santo nome. Pai, tome cada uma dessas vidas em tuas mãos, dê livramentos, meu Pai, a cada família aqui representada, e que a tua boa mão permaneça estendida sobre as nossas vidas, por onde quer que andarmos, ó Pai. Assim eu oro nesta manhã, crendo no milagre, crendo na resposta, e já te agradecendo por tudo, Pai, e eu faço isso em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Muito obrigado, Senhor Deus. Assim eu oro e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Amanhã, se Deus permitir, eu estarei com mais um vídeo aqui, com mais uma porção da palavra de Deus para compartilhar com o seu coração. Meus irmãos, fiquem todos com Deus, a paz do Senhor.